Voltamos, Brasil! E agora vamos falar de um assunto muito interessante, né? A gente está sempre aprendendo, né? O importante na vida é a gente aprender. E quando a gente traz, né, um médico com conhecimento, ele passa pra gente e a gente... entendi um pouco mais do assunto. O Dr. Dennis Shansfield, olha que nome difícil, hein? Médico, radiologista, viu, gente? Intervencionista, vai explicar pra gente cirurgia sem corte, como é feito, como funciona, no que pode, como está sendo usada. Doutor, bem-vindo. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Bom te ter aqui. Viu, Nani? É bacana a oportunidade aí de falar sobre essa especialidade. É uma especialidade nova, uma especialidade pouco conhecida, a radiologia intervencionista. O que significa? É um nome, o que é? Só não é mais difícil que o meu sobrenome, viu? O sobrenome é difícil, hein? É. Agora, o que é isso? É uma especialidade em que o médico usa os métodos de imagem, por exemplo, ultrassom, a tomografia, o aparelho de raio-x ou uma angiografia, que é um aparelho de raio-x um pouco mais sofisticado, para fazer procedimentos que são para tratamento do paciente. Então ele acaba fazendo cirurgias, né? Não é uma cirurgia, porque a gente chama de procedimento, mas são procedimentos minimamente invasivos que substituem muitas vezes algumas cirurgias grandes ou tratamentos muito mais complexos. Nossa, né? Que maravilha, gente. Sim. Isso vem para ajudar, né? A medicina cada vez melhor nisso. Hoje o mais importante, o que a medicina busca, é você ter qualidade de vida e você ter, principalmente, o paciente ter um retorno rápido ao trabalho dele, à casa, à família. Claro. Então, quer dizer, ele passar pouco tempo ali no hospital, ele ter um tratamento rápido, Ser objetivo. Minimamente invasivo já é maravilhoso, porque invasivo. Já evita aqueles cortes enormes, aquela cirurgia, aquele sofrimento, riscos, né? Exatamente. De contaminação, de pegar aí, de repente, uma infecção. Exatamente, recuperações grandes, ou tempo de hospitalizado Parado, muito grande. Né? E com isso também acaba tendo procedimentos que, no final das contas, acabam tendo um custo inferior também. Claro. Porque você tira toda aquela complexidade... dos procedimentos. Então, hoje, por exemplo, o que... Em que mais está sendo usado? Que você trouxe até para mostrar para a gente. Eu trouxe até para mostrar algumas coisas, tá. né? A gente brinca que a radiologia intervencionista, é uma parte dela, né, que é a parte endovascular, a gente brinca de encanador. Como que funciona isso? Então, a gente faz, normalmente, uma pequena picadinha ou no braço ou na virilha, vai por dentro da artéria do paciente, então a gente vai navegando pela artéria ou pela veia, e chega no ponto que a gente vai tratar. Então, por exemplo, a gente até teve aqui uma vez falando aqui no programa da embolização de mioma. Então, por exemplo, a mulher que tem mioma, que sangra muito e não quer tirar o útero ou já não dá mais para operar, não dá para fazer um tratamento cirúrgico e ela está ali com sangramento. Então, o que a gente faz? Vai com um catéter, depois eu posso até mostrar. São, por exemplo, esse no caso, né? Gente, é muito fininho. Você vê como é um catéter super delicado, né? Aqui, olha. É muito fininho. É uma pontinha. E isso daqui a gente vai... Na verdade, a gente fica... Deixa eu ver se eu coloco aqui, só para dar uma que acho noção. Que fez um aqui, ó. A gente fica fora aqui do paciente. Esse aqui, gente, ó, só para vocês verem. Isso. E com esse catéter a gente chega até o lugar de tratamento, por exemplo, nesse caso do mioma, e entope o sangue que vai para os miomas. Hoje, Nani, o que a gente está fazendo também, com uma tecnologia parecida, com uma técnica parecida, na verdade, é a embolização de próstata. Então, por exemplo, homens que têm uma próstata muito grande e que têm um sintoma, então aquele homem que tem a próstata grande, ele não consegue urinar direito, o jato é fraco, ele acorda à noite várias vezes para urinar, ele não consegue mais sair, ele não consegue viajar porque toda hora tem que ficar parando e tudo mais. Essa mesma tecnologia, essa mesma técnica pode ser usada também, por exemplo, para embolização de próstata. Então, a gente vai com o catéter até a próstata, entope os vasos da próstata, a próstata murcha e o paciente volta a urinar. E isso, normalmente, a maioria das vezes, o paciente vai para casa no mesmo dia, por exemplo. Dá até para ser feito com anestesia local. Em alguns casos, ele vai para casa no mesmo dia. Outras aplicações, por exemplo, dessa técnica de embolização. Então, a pessoa tem, por exemplo, um câncer no fígado. A gente pode ir com esse catéter até a artéria que está nutrindo o câncer no fígado, por exemplo, e aí de lá a gente emboliza um agente que entope, né, um agente embolizador, algum que entope o sangue que está indo para o tumor e injeta quimioterápico dentro do tumor. Então, ao invés de, por exemplo, injetar quimioterapia no braço, que vai no corpo inteiro, a gente pode fazer isso em alguns casos, isso não serve para tudo, mas... Você pode ir lá e colocar o quimioterápico lá dentro do fígado, por exemplo. Imagina quanto de sofrimento, de efeitos colaterais que evita, né? Sim, exatamente.
E então você acaba tendo esses procedimentos. Aí a gente brinca, viu, né? E para problemas de veias aí, venais aí, tudo que acontece? Isso que eu ia mostrar, exatamente, uma ótima pergunta. Outra coisa que a gente pode fazer com essa parte da cirurgia endovascular, radiologia intervencionista, é a angioplastia. Vou deixar aqui, tá? Tá. Então, por exemplo, às vezes o camarada, do mesmo jeito que ele tem uma coronária entupida, que dá para desentupir, existem também problemas de veia, então existe algumas síndromes. Tromboses, né? Trombose, que às vezes a trombose das veias ilíacas, por exemplo, que a paciente fica com aquela, geralmente a mulher, a perna inchada há muito tempo, e em alguns casos você pode ir lá e desentupir essas veias ou eventualmente as artérias. E aí nisso a gente usa os stents. Quer mostrar aqui? Quero, Vamos pode mostrar. Você Estou extremamente curiosa. Você vai me auxiliar aqui, ó. Vamos fazer um... Vamos. Aqui, ó. Um procedimento junto. Procedimento junto, você vai me auxiliar. Então, por exemplo, esse daqui, vamos dizer que tem uma artéria ou uma veia entupida, Sim. né? A gente com um fio passa essa lesão. E aí, olha só. Ó, vocês estão filmando aqui, ó. Filma aqui a pontinha, gente, ó. Ó, eu vou puxar aqui. Ó. E aí, o que acontece? Ó. Ele vai abrindo um stent. Vocês estão vendo, gente? Aqui, Tá ó. vendo aqui, ó? Depois a gente vai tirar ele aqui, ó. Ele vai pular. Ó. Ó. Tá vendo? Então, Olha. por exemplo, a gente pode usar, tá vendo? Abriu lá o stent, viu? Ó, Então tá esse stent daqui, por exemplo, Ó. é o que fica aqui, ó. Olha, gente, que Olha só. modernidade, doutor. Isso daí é o que, por exemplo, você pega um vaso entupido e aí esse vaso, ele fica maravilha. aberto. Então você desentope o vaso também, sem você fazer um corte, sem você fazer uma cirurgia vascular grande. Que maravilha então, isso. você consegue com isso, por exemplo, desentupir veia e artéria, né? E para quem tem problemas de hemorroida? hemorroida? Alivia também? Você estava falando da próstata? É. Pode, não pode? Existe ainda uma... isso ainda está em Restrição estudo. ainda, tá. Ainda está em estudo. Existem alguns trabalhos, alguns pesquisadores americanos que estão tentando usar a embolização Para secar, né? para você diminuir, às vezes, a vascularização da hemorroida. Mas ainda não é uma realidade, isso ainda não é uma prática... Foi uma pergunta por não causa é uma já prática, que a gente uma está vendo que prática tudo que é direta. às vezes já está Sim. ajudando, né? É experimental ainda. Tem algumas maravilha. pesquisas nesse sentido, mas ainda não Gente, tá mas nisso. isso é perfeito, doutor. Você viu? Parece assim fácil, né? E, na verdade, na maioria das vezes é o que acontece mesmo. Mas então, é assim, é que está ganhando muito, muito. O paciente ganha muito, gente. Ganha em recuperação, ganha em tempo, Exatamente. né? Ganha com Exatamente. qualidade de vida, né? Porque uma vez que você faz esses procedimentos ultra violentos, agressivos no corpo, você faz minimamente um vazio. A maioria desses, por exemplo, mesmo angioplastias, embolizações, a maioria delas o paciente é feito com anestesia local. Então você realmente não tem corte na cirurgia. Ela é tudo passado por esses catéteres, por esses introdutores, que vão até o lugar e tratam isso. Tem algum tipo de rejeição? Tem algum tipo de enfermidade que não pode ser tratado? Algum paciente, por exemplo, se estiver com diabetes, algum tipo de doença que não pode fazer ou não? Olha, depende de cada aspecto, Todo né? caso tem que ser analisado. Exatamente. Então, por exemplo, pacientes com diabetes, na verdade, são muitas vezes os que mais se beneficiam da angioplastia. Né? Aquilo, principalmente assim, para desentupir a artéria, né? Então, principalmente os pacientes que têm diabetes e os pacientes que fumam, né? Então, Né? infelizmente, aquelas fotos lá que estão atrás do cigarro ali, elas são verdadeiras. Então, realmente, você pode ter uma doença que obstrui as artérias das pernas. Que dá uma trombose, né? E se não tratada a tempo, aquele pele pode ficar sem uma circulação adequada, abrir uma ferida e, em último caso, levar a uma amputação. Doutor, o que é por exemplo. elefantíase, hein? Elefantíase? O que desencadeia? Na verdade é uma doença infecto-contagiosa, né? Então você tem uma infecção que no final, em última análise, ela ataca e obstrui todos os vasos linfáticos, geralmente do membro inferior, de uma perna, Nesse caso né? não ajuda também? Não, esse caso a gente não consegue ajudar. Assim, porque- as doenças linfáticas, elas são muito difíceis Delicadas, né? de tratar com isso, porque os vasos linfáticos eles são muito delicados, muito fininhos, e normalmente existem algumas coisas que a gente faz com embolização linfática, mas são casos mais específicos nesse sentido. Maravilhoso. E onde fica? Onde a gente tem informações, por exemplo, que a pessoa pode acessar e, de repente, vocês têm alguma página, algum site que a gente... O mais importante, viu, Entender Nani, mesmo. é quem está em casa, estar com um profissional que tenha Sim, o confiança. treinamento adequado e que tenha a certificação, o título de especialista adequado.
Então, por exemplo, no caso das embolizações... Eu quero te perguntar, quimioembolização e ambulação por radiofrequência, qual a diferença também? Tá. É por isso que eu quero só o endereço, porque as pessoas estão em casa, curioso para poder anotar direitinho como um ponto. A gente tem um site, a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, que é a Sobrice. Ela tem um site e qualquer um pode acessar quais são os médicos ali que têm o título de especialista, ou seja, estão habilitados para fazer, por exemplo, esses procedimentos de embolização. E os procedimentos de angioplastia, por exemplo, essas angioplastia, vaso, artéria, existe também os titulares, os sites da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, que são habilitados também para essa técnica. E quem estiver em São Paulo, estiver por perto, também. A gente está lá na Brigadeiro Luiz Antônio, onde eu tenho lá um hospital, que a gente dirige, um hospital dia, que o paciente pode ficar até 3 dias internado, que a maioria desses procedimentos a gente consegue fazer lá, que é na Brigadeiro Luiz Antônio, 4605, ali do lado do Parque do Ibirapuera. Qual o nome do hospital? Certa. Certa. É certeiro que você vai sair feliz da vida, né? Isso já é bom. Temos que sair todo mundo bem. E a rede social do Certa? Qual é a sua rede social? É no Facebook, né? O Hospital Certa, ele tem para seguir no Facebook. E no Instagram é o meu nome, underline, sobrenome. Acho que depois o pessoal vai colocar aí na tela, que é mais fácil do que eu ficar soletrando aqui. SZEJNFELD. Schifeld. É difícil. Mas pronuncia com X, que eu já aprendi, né? O apresentador sempre pergunta o sobrenome pra gente não errar, né? Senão fica só doutor, porque o sobrenome é difícil mesmo. Fica, é verdade. Me responde então, pra gente só entender a diferença entre quimioembolização e a ablação por radiofrequência. Radiofrequência. Perfeito. A ablação por radiofrequência é uma outra técnica também bastante interessante e está crescendo bastante. Como que funciona? Então, lembra que eu falei do tumor no fígado, na quimioembolização? A gente vai pela artéria e coloca... Eu costumo brincar com os pacientes que você coloca o veneno, né? Você dá um tiro na cara, você coloca o veneno no lugar certo. É igual chegar no inseto e colocar o veneno direto além dele. Isso daí, ele funciona muito bem para tumores um pouco maiores. A ablação por radiofrequência, como que funciona? Ela é uma agulha, a gente olha pelo ultrassom e na tomografia também, coloca uma agulha dentro ali do tumor, do fígado, do rim, do pulmão, do osso. Essa agulha, ela esquenta a ponta, né? E aí ela mata o tumor ali. Então, em vez de você tirar um pedaço do fígado ou um pedaço do rim, por exemplo, dependendo do caso, você pode usar essa técnica. Então, a gente tem 2 tipos de agulhas. Uma agulha que esquenta e ela mata o tumor esquentando. E tem uma outra agulha que ela chama crioablação, que faz um efeito parecido final, mas uma tecnologia diferente, que ela congela o tumor. Do mesmo jeito. As duas delas funcionam e aí tem cada caso que tem as particularidades de cada caso. Ah, maravilhoso. Doutor, esse hospital, só me diga uma coisa de curiosidade, só atende para esses casos aqui? Não, a gente tem outras especialidades lá, a gente tem a ginecologia, faz esteroscopia, a gente faz esteroscopia cirúrgica, estamos com agora bucomaxilo, estamos com urologia e felizmente está expandindo, porque a tendência, viu, Nani, é exatamente isso, é você ter um tratamento rápido, 3 dias, adorei. Um tratamento minimamente invasivo que você resolva, faça uma coisa que seja focal, objetiva, que você esteja próximo do paciente, ou seja, um atendimento humanizado. É o que precisa. Não vai ficar naquela estrutura, às vezes uma estrutura que muitas vezes acaba distanciando, infelizmente, né, o paciente de quem está cuidando dele. Então, acaba a gente estar... Obrigada, viu? Deixa, por favor, seu cartão. Espero não precisar. Não. Mas é sempre Obrigado, bom, né? Viu? O médico amigo do hospital, eu, né, por experiência própria, acho que os melhores amigos são os médicos, doutor. Obrigado. Fica à vontade aí que eu já volto, viu? Vou dar um recadinho aqui. Suplemento natural e afrodisíaco. Olha, sem contraindicações e principalmente sem efeitos colaterais. Você não faz ideia, gente, do sucesso que o Max Vitality está fazendo. É só entrar que a central já começa, ó, bombar. Então o segredo é pegar o telefone e começar ligando agora mesmo. Porque a ligação é grátis pro Brasil inteiro. E você pode parcelar no boleto bancário, gente. Olha que delícia. É isso mesmo, no boleto bancário. O telefone? Anota aí.
0800 591, tá? 591-6096. 0800 591-6096. Sabe por quê? Porque ele te dá muito mais disposição física e mental. Ele aumenta o libido. Olha, gente, não tô falando só para os homens, não, mas para nós mulheres também, viu? O casal pode tomar juntinho, ó, para tudo ficar bem de novo, sem dúvida nenhuma. Porque ele vai te dar aquele vigor que você precisa na hora de namorar. Sabe aquele plus a mais, aquela coisa que está precisando? Você gosta, você ama, mas de repente perde um pouco o interesse, está desmotivado, está trabalhando demais, chega em casa muito cansado. Então, ó, salve seu casamento. Tá aqui, ó. Max Vitality vai salvar a sua relação. Mas tem que ligar agora, hein? Porque, olha, vai mudar a sua vida, hein? Olha essas imagens pra você conhecer um pouquinho mais a maravilha que é esse produto. Você está com problemas na sua relação e está desanimado, sem vigor físico? Não sofra mais. Max Vitality, o poderoso ativador sexual para homens e mulheres. Isso mesmo, homens e mulheres. Ligue 0800 591 6096. Tenha mais libido e potência, com uma vida sexual como sempre desejou. Na compra de 2 frascos de Max Vitality, você leva 3. Um frasco equivale a até 2 meses de tratamento. Você pode parcelar em até 5 vezes no cartão de crédito e turbinar a sua relação sexual. Além de um poderoso ativador sexual, o Max Vitality traz para você diversos benefícios para a sua saúde, trazendo mais disposição e aumentando a sua autoestima. Ligue 0800 591 6096. A solução é mais fácil do que você imagina. Surpreenda! Você quer entender melhor essa promoção? Gente, olha, tá maravilhosa. Preste atenção. A Natural Forte vai te mandar 2 frascos, só que vai um a mais, porque o terceiro vai de presente para você. É isso mesmo, totalizando 6 meses de tratamento. Tá facinho de pagar, parceladíssimo e ainda vai ganhar um presente para você que ligar agora. E pode pagar no boleto bancário, hein, gente? Já tá facilitando. Agora salve a sua relação e o seu casamento. Max Vitality, hein? Só 2 cápsulas ao dia e você já vai ver o resultado, que vai muito além do que vocês viram, tá? E à disposição, ó, você vai ficar ótimo de novo, com alegria de viver. Gente, liga agora, tá esperando o quê? 0800 591 6096, 0800 591 6096. O site todo mundo já sabe, né? naturalforte.com.br. Quer um detalhe ótimo? Aposentados e pensionistas têm um super desconto. Então é só aproveitar e ligar agora, né? 0800 591 6096, Max Vitality pro Brasil inteiro. Eu vou dar esse tempinho pra vocês ligando, vou pro intervalo comercial e eu volto já já, porque hoje tem Roda de Mulheres e tá um poder, hein? Eu volto já.